Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Story Podcast, hein? Graças a Deus, já estamos aí um ano trazendo aí histórias bacanas para vocês, de assuntos mais variados possíveis que a gente tenta trazer, né, Luiz? É verdade. Tudo para que você venha crescer também como ser humano, como pessoa, e expandir o seu nível de consciência e de cultura também. O Story Podcast está aqui para isso. Rompendo barreiras, né? Rompendo o Mato Grosso do Sul e invadindo o Brasil, né? Isso, a gente começou aqui no nosso município, foi pelos estados, hoje o Brasil inteiro, né, tá aqui com a gente. E a gente já está batendo recordes aí de 400 mil visualizações mês. Só que a gente estamos sem aquele like especial seu que você não está mandando pra gente. Importantíssimo. É muito importante pra gente. Deixa aquele like, porque assim o YouTube também, o Instagram vai entender que é relevante para você, será relevante também para os seus amigos e ele vai começar a mostrar para eles também, tá bom? Olha, a gente quer agradecer os nossos parceiros, que a gente não faz nada sozinho. A gente quer agradecer a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. A CBplan Genética e ATF, semi-cortes e leite das maiores centrais do mundo. O cartório, primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros. Ela é ali interina no primeiro ofício e titular no segundo ofício. A Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbanos. A União Farma, a farmácia de Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Lembrando que tem sempre promoção do dia lá na União Farma. Você pode ligar, chamar no direct, chamar no WhatsApp e ele vai entregar o remédio rapidinho aí na sua casa. Atlética Academia, Academia do Lisandro, Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, Olib do nosso amigo Linauer. Lembrando você que o laboratório está há mais de 2 décadas aí servindo Cacilândia. O Bora Beach, seu ponto de encontro, né? O lugar onde você vai ali com a sua família, vai descansar. E muita gente está indo para lá, viu? Jogar, tá levando a esposa tá levando o esposo, tá levando os filhos. Muito bacana. Tá reunindo ali no finalzinho de tarde para aquele arrepialzinho família, muito bacana. Esporte é qualidade de vida. E você sai um pouquinho da tela, né? E o Laborges, gente, o Laborges é sensacional. O Luiz tá devendo aquele espetinho de queijo pra gente fazer na air fry aqui. Ele esqueceu de trazer, mas ele trouxe uma bolachinha. Hoje tá gostosa essa bolacha, hein? Eu trouxe algo mais também, hein? Ah, é? Ué. Ah, é verdade. Ó, um sorvete da Dona G, né? O sorvete da Dona G. Manga com maracujá. Vocês acreditam que deu uma fruta que não sei se todos vão conhecer? De jatubá, né? Lembrou jatubá? Não lembrou, Luizinho, jatubá? Hã? Lembrou, não foi? Legal essa mistura, viu? E o Luiz tá 25 anos em Cacilândia, não experimentou jatubá ainda. Esse negócio tá errado, né? Esse gaúcho não quer virar Mato Grossense não, hein? É verdade. E o Labor, gente, tem, olha, derivados do leite muito bacana. Tem uns espetinhos. Tem as mussarelas que são vendidas nos melhores e maiores supermercados da região, também fora do nosso estado. É uma empresa séria que gera empregos em Cacilândia, muito bacana também. E lá tem um showroom, você pode ir lá conhecer a seriedade, a estrutura da Laborges lá. O Hotel Esplanada com o nosso amigo Henrique Boni, pelo telefone 679-8122-3282. Atenção, gente, olha, o final de ano tá chegando, sua casa é pequena, sua família é grande demais, você vai precisar ir trazer mais conforto para os seus familiares que vêm te visitar. Então ligue lá no 981223282 e já reserva o seu quarto pro dia da sua visita aqui, porque além de um café da manhã maravilhoso que ele serve lá, muito grande, você também vai ter tempo de qualidade aí e disposição para sua família. Senão você vai botar sua mulher para fazer café da manhã para sua família, ela vai brigar com você quando eles forem embora. Então já aproveita e vai para lá e aluga lá, já reserva no Hotel Esplanada. Gente, hoje, você que gosta de história, você que gosta aí da Segunda Guerra Mundial, grandes outras histórias sobre guerra e sobre muitas outras coisas que a gente vai falar aqui. O Luiz entrou em contato com um historiador, viu, que apaixonado por história, o Mariano Bicerro, né? É meio italiano, né? Bicerro. E a gente vai falar sobre viagens, a gente vai viajar na história agora. A gente quer agradecer ao Luiz, né, que tá sempre trazendo novidade pra gente, tá sempre indo atrás de algo mais, e é muito bacana isso aí. Não é verdade, Luiz? É verdade, né? A gente sempre querendo melhorar, né, Freitas? E eu sou desde sempre um apaixonado sobre história e sobre a história da Segunda Guerra Mundial. E o Mariano Bícigo tem um canal no YouTube
e tem também no Instagram, inclusive está na descrição do nosso podcast, vai estar, né? Ele faz um trabalho assim excepcional que eu venho acompanhando há muito tempo. Só tenho que parabenizar ele, esse trabalho. Ele é extremamente didático nas informações, né? Historiador, se especializou nesses grandes conflitos. Mariano Bíssigo, prazer ter você aqui no Story Podcast. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. É um prazer e uma honra enorme estar conversando com você. Luiz, o prazer é todo meu. Receber o convite com muita satisfação e, lógico, não poderia me negar de trocar aí algumas ideias com você e com Freitas, e para mim é muito bom estar aqui. Bacana. Bacana. E essa aí, seu pai era professor de história ou foi uma paixão sua pela história desde pequeno, desde sempre? O que te motivou a isso? Olha, Freitas, eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais, moro no interior de Minas Gerais, mas eu nasci e cresci numa fazenda de café, no meio de uma plantação de café. E meu avô veio da Itália, e se chamava Zoroastro, tinha 4 irmãos, Astrogilda, o Daker, o Vanner e o Abinoel. Então, era uma família de italianos. Nossa. E se instalaram aqui na região da minha cidade, que é São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso? Conheço. Conhece? Que bom, Freitas. Eu morei em Minas 14 anos, morei na região de Ouro Preto ali. Sim, muito bom. Aqui a gente está bem na divisa, a 20 e poucos quilômetros da divisa com o estado de São Paulo. Sim. Então tudo aqui é referenciado Ribeirão Preto ou Franca, né? São cidades mais próximas, 100 quilômetros de Ribeirão Preto, 70 quilômetros de Franca. São cidades maiores. Eu, inclusive, me formei em História na Unesp de Franca, né? E desde pequeno, quando eu morava lá na fazenda, eu gostava muito de assistir a filmes que passavam na sessão da tarde. Não sei se você lembra disso. Sim. O Luiz lembra, eu não. E hoje vai revelar muita coisa aqui. É verdade. Então, assisti aqueles filmes de piratas, de faroeste, de Alcide, de Ben-Hur, né, dos romanos, e sempre aquilo me fascinava demais. Então eu terminava de assistir um filme, e esse é o grande mérito do cinema, né, de despertar curiosidade, de querer saber. Mariano, só não querendo te cortar, mas te cortando, ontem assisti aquele filme antigo da década de 60, Midway. Midway, sim. Da década de 60. Da década de 60. Com Heston. Exatamente. Teve uma refilmagem agora recente, mas o Midway da década de 70 ainda é muito melhor que esse. É verdade. Cheio de efeitos. É verdade. Bom, então, os filmes, eles nos despertam a curiosidade de querer saber mais. Então eu assistia aos filmes, assistia ao que tinha disponível, né? Porque na época você tinha que assistir o que estava programado, não é igual hoje que você vai para o streaming e escolhe o que você quer ver. E aí queria saber mais. Então eu ia para a enciclopédia do meu tio, ia para os fascículos da banca e querendo saber mais. Aí naturalmente segui o rumo da história, né? Eu fiz primeiro a faculdade de Ciências Sociais em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá, e depois fiz a História e o mestrado em História na Unesp de Franca. Então é uma paixão que veio naturalmente, né? Ninguém me incentivou, eu não segui um exemplo de algum parente que fosse historiador, mas eu fui influenciado pelo meu tempo, pelo que a gente tinha à disposição. Estava no DNA já. Já estava no DNA e aí virei historiador. Eu fui professor por 20 anos, desde quinta série até ser diretor de curso universitário. Eu fiz uma carreira completa como professor. Mas depois eu fui para a via pública, para a carreira pública. Fiquei 8 anos na prefeitura local como secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. E aí que eu comecei a ter contato com a Seleção Brasileira de Basquete, fui administrador de seleções da CBB. Olha só, que bacana. Aí eu aprendi a viajar, porque eu era o administrador, aquele cara que vai na frente e
e acompanha o grupo e resolve tudo de transporte, alimentação, hospedagem. Aí eu aprendi a lidar com grupos. Depois, quando eu saí da prefeitura, cumpri minha missão na área pública, eu não queria voltar para a sala de aula, aí eu percebi o crescimento das mídias sociais, né? E criei primeiro eu comecei a trabalhar com turismo mesmo, levando o pessoal da minha região para visitar a Itália, a França, a Alemanha, mas numa pegada turística normal. E aí associei a minha veia histórica, a minha especialização, principalmente por Segunda Guerra Mundial, e comecei a criar roteiros de turismo de guerra, né? Você levar as pessoas para conhecer locais onde aconteceram batalhas, onde tem museus, memoriais, etc. Começou como um complemento da minha atividade como guia turístico, vamos dizer assim, lá fora. E com esse jeito de lidar com grupos, hoje eu faço 7, 8 roteiros por ano. Nossa, que legal! Só focado em história militar, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E com isso eu alimentei o meu canal, a minha página no Instagram, no Facebook, né, no YouTube. E então eu produzo um material muito vivo ali, numa época de inteligência artificial, de tudo é fake, né? Sim. Eu vou no próprio local onde aconteceu a batalha, aconteceu... Nossa, que legal! E você mostra isso no canal. Então, se você é ligado com uma agência de viagens, então? Eu sou, vamos dizer, um agente freelancer de viagem, trabalho direto como operadora e arrumo tudo por pessoa. Então, qual lugar você mais gosta? Já foi na Alemanha lá? Você gosta mais da Alemanha? Qual lugar que você mais gosta? Chernobyl? Tem algum lugar especial? Onde tem história, eu gosto. E é engraçado que todas as guerras, as principais, aconteceram na Europa. Napoleônica, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Franco-Prussiana, todas elas aconteceram na Europa. E cada país europeu, ele aborda a guerra de maneira diferente. Por exemplo, os franceses aprenderam a ganhar dinheiro com as guerras, né? Os franceses foram ocupados, lutaram a Primeira Guerra, ganharam. Lutaram a Segunda Guerra, perderam de maneira vergonhosa, colaboraram com os alemães. Só que hoje os franceses foram libertados pelos americanos e pelos ingleses, no dia D, na Normandia. Hoje os franceses ganham muito dinheiro com a guerra. Criaram uma estrutura que atrai gente do mundo inteiro. Então os países, na Alemanha já é aquela coisa mais séria, porque ali foi o berço do nazismo. Então a Alemanha já é um país naturalmente mais organizado e mais sisudo, mas com relação à guerra eles têm museus fantásticos, impressionantes mesmo, mas eles não fazem aquele oba-oba como o francês faz para ganhar dinheiro. Eles fazem mais para uma forma de conscientização. Na Polônia, que foi um país que foi ocupado tanto por soviéticos quanto por alemães, eles também aprenderam isso. Eles estão criando uma rede e muitos dos fatos importantes aconteceram na Polônia. Então eles estão criando uma rede turística de guerra que atrai visitantes para a Polônia o tempo todo. Então, por exemplo, Auschwitz-Birkenau está na Polônia. A Toca do Lobo, onde o Hitler passou mais de 800 dias durante a Segunda Guerra Mundial, está na Polônia. Você pode visitar o local. Então, alguns países... Nessa história da Polônia, o Papa, né, o saudoso João Paulo II, ele é estudado, então, porque depois que ele veio, né, devido a uma das guerras, ele não pôde mais voltar ao seu país, né? Sim, o João Paulo II, ele teve uma participação, acho que ele era um jovem, não conheço muito a história do João Paulo II, pelo que eu me lembro, ele era um jovem sacerdote, né? Ele foi para a Itália e depois só voltou para a Polônia bem depois, né? E lutou contra o comunismo porque a religião não era muito aceita pelo Estado soviético. Mas a Polônia é um país profundamente católico. No meu roteiro pelo leste europeu, um dos lugares que a gente passa é um lugar de peregrinação em Częstochowa, e você vê a fé do povo. As pessoas caminham centenas de quilômetros para visitar ali o santuário que tem no interior da Polônia.
Ao contrário, por exemplo, na Alemanha é um país que é profundamente evangélico, né? Então você tem em Dresden, local onde Martim Lutero pregou, né? E a estátua de Lutero na porta da catedral de Dresden foi uma das poucas coisas poupadas pelo bombardeio terrível que aconteceu ali em 1945. Enfim, religião durante a guerra também. Mariana, a gente entrando diretamente na Segunda Guerra Mundial. Eu queria que você desse um panorama para nós. Acabou a Primeira Guerra Mundial, Hitler assume o poder, ele pode ter, né, segundo o Tratado de Versalhes, 100 mil homens, né? Como é que se rearma a Alemanha? Eu quero que você faça um paralelo, né, dessa evolução de 1918, término da Primeira Guerra, até 1939. Como estava preparada a Alemanha nesse período? Na realidade, existem alguns historiadores, o mais famoso seria o Eric Hobsbawm, que diz que a Primeira e a Segunda Guerra, na realidade, são uma guerra só. A única guerra com um período de pausa entre elas. Por quê? A Segunda continua ou é linkada diretamente às coisas mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial é que os impérios se armaram e quando há na época existia o que a gente chama de corrida armamentista, quando há uma corrida armamentista, ou seja, os países, um país tem 1 milhão de homens em armas, aí o outro, para não ficar para trás, se sentir ameaçado, faz outro, organiza o seu exército com 1,5 milhão de homens. Aí aquele terceiro país também não quer ficar para trás e vai se armando, né? E faz a marinha, os submarinos, os aviões, enfim. Então houve essa corrida armamentista até 1914, porque as nações europeias buscavam territórios fora da Europa, o que a gente chama de colonialismo, e a Europa armada houve um choque inevitável, e quando os países se armam muito, uma hora ou outra vai acontecer um conflito. Isso é até premonitório, porque se você analisa o mundo hoje, você vê que os países estão aumentando os gastos com armamentos, né? E tanto armamento de mísseis, drones, tanques, até nucleares, se você pensar, uma corrida por poder nuclear também, principalmente quem não tem a bomba ou quem tem uma só. Então a gente vê hoje o mundo se armando, e se você pega as eleições que aconteceram, quando os países começam a se armar demais, isso é um sinal de alerta. Todos os países do mundo estão aumentando seus gastos com armamentos. O que aconteceu também em 1914, houve o início do conflito, foi com o assassinato do príncipe do trono austríaco. Ele foi morto em Sarajevo, na Sérvia, que levou a Áustria ele foi morto por um radical fanático que matou o príncipe do trono austríaco. Aí a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia tinha um pacto com a Sérvia, declarou guerra à Áustria, e os países foram se envolvendo na guerra. Mas na tua visão, Mariano, como é que você vê a Alemanha de 1918, acabou a Primeira Guerra, até 1939? Ela estava muito bem preparada ou não estava muito bem preparada para entrar nesse grande conflito? Você fala da Segunda Guerra. Eu ia chegar lá. Para ficar no contexto ali da primeira, para chegar na derrota alemã. O que aconteceu? A Alemanha ela invadiu a França em 1914, não conseguiu chegar a Paris, quase conseguiu, e aí ela cavou as trincheiras, e os franceses também, e ficou um impasse durante muito tempo na França, ocupada pelos alemães nas trincheiras. E quando a guerra acabou em 1918, dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha estava no território francês. O que houve é que a Alemanha, ainda dentro do território francês, estava consumindo todos os seus recursos, o povo estava passando fome, o exército era primordial, a manutenção dos gastos com o exército, com as forças armadas alemãs, para manter a guerra. Então houve um golpe político na Alemanha, tirou-se do poder o imperador, o Kaiser, né, Guilherme,
E os políticos alemães se encontraram com os franceses e assinaram o armistício. À época, o exército alemão ficou profundamente satisfeito, porque um cara que era um cabo do exército começou a aproveitar desse sentimento, falou que houve uma facada nas costas, que os políticos bolcheviques e judeus haviam traído o soldado alemão. Esse cara era o Adolf Hitler, isso está no livro que ele escreveu. Já em 1919, ele já começou essa pregação, tentou dar um golpe, foi preso, na prisão ele escreveu um livro, chama Minha Luta. Esse livro, quando Hitler chegou ao poder, em 1933, esse livro vira o livro de cabeceira de todo bom alemão. Quando Hitler chegou, pode falar. Não. Quando Hitler chegou ao poder, em 1933, ele foi eleito do Partido Nazista, foi Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, a abreviação vai do nazista. Quando o Partido Nazista foi eleito, o Hitler obteve 18% apenas dos votos, mas ele foi eleito democraticamente. O partido dele ganhou um percentual das cadeiras no parlamento alemão. Aí os partidos se associaram, negociaram entre eles, e Hitler foi colocado como eleito pelos parlamentares o chanceler da Alemanha. Ele subiu ao poder, o presidente da Alemanha era o Hindenburg, um herói da Primeira Guerra Mundial. Mas imediatamente, quando Hitler chegou ao poder político, ele começou o rearmamento alemão. A Alemanha, como havia perdido a Primeira Guerra, ela ficou proibida de ter uma força armada com mais de 100 mil homens, não podia ter marinha de guerra nem aviação. Mas, a partir do momento que Hitler chegou ao poder, ele começou a aumentar os gastos com recursos rearmamento. Armamento, e aumentar também o número de soldados em armas. E por que ele obteve sucesso nisso? Porque a Alemanha estava passando por uma crise econômica até Hitler chegar ao poder. Uma crise econômica tamanha que o dinheiro não valia nada. Eles usavam cédulas de marcos alemães para acender fogo em casa, para aquecer no inverno. Para comprar um pão, você levava uma cesta cheia de notas, porque o dinheiro não valia mais nada. Então, quando Hitler chegou ao poder, ele iniciou, e o mundo também estava em crise naquela época, né? A década de 30 foi uma década de crise econômica, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil, por exemplo, passou por uma crise terrível nos anos 30, e isso fez com que surgissem novas ideologias, no caso, as ditaduras, né? Na Espanha, no Brasil, na Alemanha, na Itália, vários países passaram a ter ditadores como governantes. E o Hitler começou a reconstruir o exército alemão. E não só isso, fazer muitas construções, como rodovias, autobahns, as usinas hidrelétricas, barragens. E os gastos do Estado nessa reconstrução gerou muito emprego e a economia alemã voltou a crescer. Então, o crescimento alemão na década de 30 ele é muito grande. E nesse crescimento, a Alemanha queria, Hitler, seu governante, queria uma vingança da derrota e da traição que aconteceu em 1918. E ele começou a investir principalmente em táticas modernas de guerra, emprego de blindados, tropas aerotransportadas, coisas que os outros exércitos ainda tinham mentalidade lá na Primeira Guerra Mundial, da guerra de trincheiras, uma guerra defensiva. Então a Alemanha, principalmente com a chegada de Hitler ao poder, ela melhora economicamente e militarmente ela passa a reconstruir as suas forças armadas, mesmo com o Tratado de Versalhes tendo uma cláusula que proibia, o Hitler simplesmente ignorou, e os outros países, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Rússia, a União Soviética, eles foram aceitando esse crescimento alemão como uma coisa normal. A Alemanha estava recuperando o que ela tinha, mas Hitler prometia que não iria lutar
provocar uma guerra com ninguém. Aconteceram várias reuniões, por exemplo, o famoso Pacto de Munique, de 1938, onde a porção norte da Tchecoslováquia foi reivindicada pelos alemães porque era um território que eles chamavam de Sudetos, cheio de alemães. Então, eles queriam incorporar isso ao novo Estado alemão. Até no Brasil, você tem mais de 30 mil alemães que haviam migrado para o Brasil, especialmente para o sul do país, que voltaram para a Alemanha atendendo ao chamamento dessa nova Alemanha que havia surgido. E isso gerou um fato interessante, inclusive eu tenho um programa no meu canal que eu trato de um dos brasileiros que lutaram pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, porque eles foram para a Alemanha como migrantes que estavam retornando e foram convocados para o exército alemão e lutaram a Segunda Guerra do lado errado, né, no caso, porque lutaram contra o Brasil. O Brasil lutou ao lado dos aliados. Enfim, o rearmamento alemão foi natural. Na época ele foi aceito pelos outros países e quando eles perceberam, a Alemanha tinha uma máquina de guerra que parecia invencível. Mas essa máquina de guerra aí, a gente pode fazer um comparativo com Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia? Não. Eles estavam muito à frente? Aí a diferença é a mentalidade. Os alemães, eles adotaram táticas modernas, eles tinham estudiosos, né? O alemão é um povo bélico por natureza. Sim. Né? Então, eles tinham estudiosos de um novo estilo de guerra. Por exemplo, o Heinz Ludwig escreveu um livro chamado Achtung Panzer, que fala exatamente do uso do tanque de guerra na batalha. Os tanques deveriam ser unidades coordenadas, atuando em conjunto, enquanto que todos os outros países, por exemplo, quando a França é invadida em 1940, o tanque francês, o Char B, era muito superior aos Panzers 1 e 2 e ao 3, inclusive, que a Alemanha dispunha naquela época. Mas o jeito como os alemães utilizavam o tanque de guerra, coordenado, com comunicação entre eles, fez com que a França fosse varrida do mapa e os seus tanques, mesmo sendo melhores, porque eles eram usados como apoio à infantaria, enquanto os alemães usavam como uma unidade de combate veloz, rápida e mortal. Todo mundo fala da Batalha do Kursk. Mas uma coisa, Mariana, que todo mundo fala e comenta é que ainda o exército alemão usava muito tração animal, enquanto o exército americano não usava mais, né, a tração animal. E isso atrapalhou demais eles, né, essa evolução. Mas os alemães usaram 3 milhões de cavalos na Segunda Guerra, mais do que na Primeira. Mas eles usavam apenas na retaguarda. A ponta de lança das tropas eram totalmente mecanizadas, velozes e com comunicação entre elas. Entendeu? Então, o uso de cavalos na retaguarda não atrasava o exército alemão. Aliás, por exemplo, há episódio quando eles invadiram a França em 1940, a guerra começou em 1939, mas a França foi invadida em 1940. Chegava o telefone, a comunicação francesa: olha, os alemães romperam a barreira aqui na frente de batalha. E o cara olhava para a janela, os alemães já estavam chegando lá no quartel-general, na retaguarda. Tamanha era a velocidade. Aí surgem generais como o Rommel, Erwin Rommel, que era ousado pra caramba. O maior exemplo disso, dessa eficácia, é a maior batalha de tanques que já aconteceu na história. 6 mil tanques numa batalha. E não foi a Batalha do Kursk de 1943. Foi uma batalha que aconteceu durante a Operação Barbarossa. Foi um apocalipse, né? Oi? Não entendi. Foi um apocalipse. Quando os alemães invadiram a União Soviética, os soviéticos mandaram 5 mil tanques para enfrentar 800 tanques alemães no combate. Só que os 800 tanques alemães, eles tinham comunicação de rádio entre eles, enquanto que os tanques soviéticos, eles se comunicavam com bandeiras, como navios sinalizadores. E não havia coordenação. Os tanques alemães, por rádio, falavam: todo mundo mirando no tanque da direita. Então, todos os tanques alemães atiravam ao mesmo tempo no mesmo alvo, rompiam aquele alvo. Os russos, os soviéticos, os franceses, cada um atirava aleatoriamente, então não havia uma concentração de fogo.
Aí você vai para o mar. Os alemães desenvolveram uma arma que eles já tinham usado na Primeira Guerra Mundial, mas que se tornou mortal na Segunda Guerra Mundial, que são os U-boats, os submarinos alemães. E aí eles desenvolveram uma tática que eles chamam de alcateia. Os submarinos alemães localizavam um comboio aliado e imediatamente chamavam os outros, e aí 4, 5, 6 submarinos atacavam o comboio e faziam um estrago terrível, até as armas anti-submarinas serem desenvolvidas pelos americanos. O que ganha a guerra não é o número de soldados, o número de canhões, mas o que ganha a guerra é a capacidade de produzir armas em quantidade e manter a frente abastecida. Os alemães, quando pegaram todo mundo de surpresa, quase conseguiram dobrar tanto a Inglaterra quanto a Rússia. Mas depois, aí veio o poder industrial, principalmente norte-americano, aí não tinha como a Alemanha vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, logística e infraestrutura são decisivos numa guerra, ainda hoje. E olhando assim, a grosso modo, eu sei que não dá para fazer uma estimativa, mas se Hitler tivesse conseguido o seu objetivo, como você acha, pela sua experiência, como seria pós ele vencendo? Há um estudo que fala sobre isso, uma estimativa? Seria mais ou menos dessa forma ou não? Tem um filme sobre isso. Tem? Tem um filme sobre isso. Existem alguns filmes que mostram, por exemplo, a Inglaterra sob ocupação alemã, e tem uma série também, O Homem do Castelo Alto, que está muito bacana. Que mostra o que teria acontecido se a Alemanha e o Japão tivessem... Os Estados Unidos estão ocupados por japoneses e alemães. Mas, voltando à sua pergunta, tem livro também, eu tenho um livro aqui bem bacana, que chama... não vou achar ele aqui agora, mas tem aqui. Aqui, achei. Olha aqui o nome desse livro. Esse é bem a minha pergunta. Certo? E se Napoleão invadisse a América, se Hitler tivesse invadido a Inglaterra, e se o dia D fracassasse? Aí está até aqui também. E se Jesus tivesse sido perdoado? Entendeu? O se na história ele te faz... É legal para o historiador fazer esse exercício, não é? Mas se for para fazer o exercício, eu vou voltar lá na Primeira Guerra Mundial. E muita gente, quando vai falar, ou quando vai viajar comigo, no meu roteiro que eu faço da Normandia, por exemplo, eu passo por campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. E as pessoas começam a perceber a importância da Primeira Guerra Mundial com relação à Segunda e ao mundo hoje. Então, em 1914, tá? Depois eu vou falar essa do Hitler, e se tivesse ganho. Mas em 1914, a Alemanha invadiu a Bélgica e invadiu a França. E chegou a 60 quilômetros de Paris. Isso no começo de setembro de 1914. Foi um avanço veloz que parecia que nada iria deter os alemães. O que os franceses fizeram? Eles tinham um rio chegando em Paris, que é o rio Marne. Eles reforçaram as tropas ali, chegaram a mandar soldados de táxi de Paris para a frente de batalha. Eles pegaram gente da onde tinha. Os britânicos mandaram 2 corpos militares e conseguiram deter os alemães no rio Marne. Ficou conhecida essa batalha como a Batalha do Marne. Para mim, a batalha mais importante do século XX, porque aí entra o IC. E se os alemães não tivessem sido detidos no Marne, tivessem chegado a Paris? A França se renderia, com certeza. E a Alemanha ganharia a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, antes do Natal. E se a Alemanha tivesse ganho em 1914? O mundo hoje seria completamente diferente. Por quê? Hitler era um cabo, poderia ser promovido a sargento, encerrava a carreira como major, no máximo, e não seria o líder de uma Alemanha frustrada pela traição, pela facada nas costas. Esse é um exemplo do IC. Como uma batalha muda tudo. Agora, se a Alemanha em 1940, ela cortou o exército francês e inglês ao meio, empurrou eles de volta em Dunkirk, e foi uma retirada que no fim acabou sendo foi uma derrota, mas uma derrota gloriosa. E até o Churchill na época falou: não se ganha a guerra com derrotas. Mas foi importante ter
recuado as tropas em Dunkerque. A Inglaterra, naquele momento, parecia vencida. E se os alemães tivessem desembarcado ali e conquistado a Inglaterra, os Estados Unidos não teriam entrado na guerra, os alemães iriam chamar, com certeza, a Inglaterra para sua cruzada contra o bolchevismo, contra o comunismo, e a invasão da Rússia seria inevitável. Aí os aliados, os americanos iriam abastecer os russos como abasteceram. Quer dizer, essa é uma outra variável. Mas na época, Hitler não teve coragem de ordenar a Operação Leão Marinho, que é como chamava os planos para invadir a Inglaterra. Sim. E na sua visão, dentro disso aí, você acha que Stanley foi melhor do que Hitler, ou Hitler foi melhor do que isso? Os dois são ditadores terríveis. Os dois não tinham mas eu quero emendar. Não era um protótipo de Hitler? Eu quero emendar a tua pergunta para aumentar mais o contexto do que o Freitas está falando. Acho que tem uma divisão muito grande sobre historiadores, sobre Hitler, na questão militar. Tem alguns historiadores que falam que ele realmente entendia de estratégia, que ele ajudava o exército. Tem outros historiadores que falam que não, que ele era um péssimo estrategista, né? Inclusive, na invasão da Normandia, tudo consta que foi alertado, né? Mas não podiam acordar ele, né? Ele estava dormindo e não podia acordar, demorou muito para começar uma reação, porque primeiro tinha que falar com ele. Então, eu queria primeiro, pegando esse gancho que o Freitas está falando, como é que você vê a avaliação dele como estrategista? Não no âmbito político, mas sim no âmbito militar. E se o maior erro, a segunda pergunta, o maior erro estratégico dele foi invadir a Rússia? A invasão da Rússia pela Alemanha era inevitável. Isso está descrito no livro, no Mein Kampf. Mas ele tinha feito um acordo anteriormente com a Rússia, né? Inclusive dividindo a Polônia. Um acordo pontual, sim, porque sim. O Hitler não queria começar a guerra com a invasão à Polônia. Com duas frentes de batalha. Não, ele não queria nenhuma frente de batalha. Ele não queria briga com os russos, queria garantir o acesso a Danzig, que era território alemão, um enclave dentro do território polonês, hoje é a cidade de Gdansk, mas também ele não queria que houvesse a guerra contra a Inglaterra e a França. Então ele achava que, assim como a Inglaterra não fez nada quando ele invadiu a Tchecoslováquia e anexou a Tchecoslováquia em 1938, lembra do Chamberlain com o papelzinho chegando no aeroporto de Londres? E aí hoje todo mundo aponta o dedo para ele e fala que ele era um bobão, mas naquele momento, e é isso que a história nos ensina, você tem sempre que olhar a situação naquele momento. Então, naquele momento, o que o Chamberlain fez foi trazer paz ao mundo, de fato. Ele entregou a Tchecoslováquia para não ter guerra. Ele tentou até o fim evitar a guerra. Não foi possível, porque o Hitler era insaciável. Então, o Hitler fez um acordo com a União Soviética, e aí água e vinho, água e óleo se misturaram, porque são antagônicos. O nazismo e o comunismo são profundamente antagônicos, né? A raiz do nazismo, está escrito, é eliminar o comunismo. Então, o nazismo é uma coisa, o comunismo é outra, e os dois são antagônicos. São comuns em muitas coisas, principalmente na ditadura, falta de liberdades individuais, controle do Estado, mas em outras eles são completamente diferentes, como na questão econômica, né? O comunismo, o próprio nome diz, tudo é comum, enquanto que o nazismo, os nazistas se associaram ao capital. Então, comunismo é uma coisa e nazismo é outra coisa completamente diferente. Então, quando ele fez esse acordo com Stalin, foi pontual, foi o que interessava naquele momento, para os dois. O Stalin estava de olho no território polonês fazia tempo, até para criar um bolsão de proteção contra a própria Alemanha em território polonês, no caso de um conflito, e o Hitler já estava de olho nos recursos que a Polônia tinha, e ele precisava disso para continuar a crescer militarmente a Alemanha. Respondi a sua pergunta? Sim, não, eu queria saber o teu ponto de vista histórico sobre a capacidade de Hitler, né,
A estratégia, né? Exatamente. Ele era E é um assunto, né, muito polêmico. Eu vejo historiadores americanos, alemães, franceses, cada um fala uma coisa. Então, eu queria muito ouvir tua opinião. Ele não era um gênio como ele achava que era, militar, principalmente do meio da guerra para frente. Mas, por outro lado, também ele foi um líder que ele deu espaço para que os seus gênios militares desenvolvessem táticas, treinamento, preparação para o conflito. Tanto é que, em 1940, por exemplo, uma das cidades que a gente visita no meu roteiro é Bastogne, na Bélgica, onde teve aquela Batalha das Ardennes no fim da Segunda Guerra. Mas, no começo, Hitler esteve em Bastogne para pedir para o Guderian, Heinz Guderian, um dos seus generais, parar o ataque, porque eles estavam indo muito, muito impetuosos. E isso estava expondo os flancos das forças alemãs em progressão. Então, Hitler teve esse, vamos dizer assim, mérito militar de dar autonomia aos seus comandantes. Quando a coisa começou a ficar mais complicada, ele parou de ouvir os conselhos, ele só ouvia os puxa-sacos, né? E começou a tomar decisões erradas, uma atrás da outra, como, por exemplo, ao invadir. A invasão da Rússia, da União Soviética, era inevitável. Isso não, talvez ele deveria ter invadido 2 anos depois, mas aí o Exército Vermelho teria completado a sua reorganização, porque ele atacou o Exército Vermelho no momento em que o Exército Vermelho estava totalmente sem comando, bagunçado. Então, o sucesso inicial, o ímpeto inicial das forças alemãs se deve muito a isso. E aí ele quase teve um sucesso, ele chegou a 40 quilômetros do centro de Moscou, por exemplo. Se bem que conquistar Moscou não quer dizer muita coisa, porque Napoleão conquistou e a cidade ficou de chão. Mas poderia haver um rompimento da estrutura de comando soviética e uma União Soviética totalmente controlada pelos alemães é algo muito, muito difícil de você imaginar. Mas a parte ocidental pode ser que os alemães poderiam ter tido sucesso. Ou seja, se havia um momento para atacar a União Soviética, um momento era aquele, em 41, quando a estrutura militar soviética estava debilitada. E o apoio americano, inglês, aliado para a União Soviética foi também decisivo nessa resistência. Mas não te parece que ele se aprofundou demais na Rússia e não tinha toda a logística para fazer? Inclusive, depois o general do exército, se não estou enganado, né, o exército, né, e ele fica possesso. E demite ele, coloca outro general e transfere ele para a França, né? Sim. Se não me engano, é o Von Bock, né? Se não me lembro qual o general que ele fez isso, mas depois ele convoca novamente esse general. Exato. Coloca ele, leva para Berlim e depois transfere ele para comandante na França, né? Então, mas aí é o seguinte, ele atacou a União Soviética em 3 frentes, né? Leningrado, Moscou, Stalingrado, Cáucaso ao sul. Se ele rompe uma das frentes, por exemplo, se Stalingrado cai, ele teria acesso às reservas petrolíferas do Cáucaso, que eram fundamentais. A Alemanha ainda tinha melhores canhões, melhores tanques, melhores aviões, inclusive, por exemplo, o ME-262, o tanque Tigre 1, Tigre 2, submarinos como o tipo 21, mas não tinha mais combustível no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, combustível, aquilo que eu falei no começo, infraestrutura e capacidade produtiva, isso é fundamental numa guerra, principalmente numa guerra de longa duração. Você acha que a Ucrânia tem chance de vencer a Rússia numa guerra hoje, nessa guerra que está aí? Quanto mais tempo prolongar, mais fácil para a Rússia derrotar a Ucrânia nessa guerra atual. A Ucrânia depende totalmente do que vem de fora, ela não tem estrutura para resistir ao ataque russo. Sim. Então, no final da Segunda Guerra, a Alemanha não tinha mais produção de petróleo, né? Ela não tinha como abastecer os seus tanques melhores, os seus aviões melhores, seus submarinos melhores, porque não tinha recurso energético. Então, ao invadir a Rússia em 3 frentes,
ela expôs as suas linhas de abastecimento, ela não estava preparada para tão distante. O que seria o certo ali? E aí começa o erro, e aí eu começo a mostrar como que o Hitler não foi um bom estrategista. Quando não conseguiu tomar Moscou, em 1941, Stalingrado em 42, recua, protege as suas tropas e volta depois. O soldado alemão era muito superior ao russo, eles perderam no volume, mas na capacidade combativa, nas táticas de guerra, eles eram muito superior. O soldado russo não tinha nem munição para atirar, e eles eram obrigados a avançar e ir caindo, e o outro vinha e pegava a arma e continuava lutando. Foi mais um sacrifício, por isso que tem esse número exagerado de russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, a invasão em 3 frentes e a não permissão de reagrupar, reorganizar, proteger e atacar novamente, isso começou aí os erros, e aí foi uma sucessão de erros. O primeiro deles foi exatamente a Operação Rio Marinho, que na minha concepção, como historiador militar, deveria ter sido lançada a operação e eles iriam conquistar a ilha britânica e depois fazer um acordo com a Inglaterra para focar no ataque contra a Rússia, que era inevitável. Como eu disse, está na raiz, está escrito lá no livro de cabeceira do nazismo, A Luta contra o Bolchevismo. Eu peguei, elenquei aqui para mim até não esquecer alguns generais, Freitas, que tiveram significativa importância na Segunda Guerra Mundial. E tem um que me chama muita atenção, e eu queria que você falasse um pouco dele. Eu elenquei Rommel, Manstein, Guderian, Eisenhower, Patton, Bradley e o general Zhukov. Eu queria que você falasse um pouco, que é um general que eu vejo que não é tão falado, do general russo Zhukov, que foi foi o líder máximo ali naquela empreitada. Se esqueceu na sua lista do Montgomery, que é o general britânico. Oi? E foi o general Montgomery. Sim. Inglês, né? Verdade. Agora, o Zhukov, ele é um general consagrado historicamente, que cometeu muitos erros também na sua trajetória militar. Mas foi o cara que chegou em Moscou, que chegou em Berlim, e que subjugou os alemães, e que ganhou várias batalhas decisivas, como a travessia do Oder, a defesa, a ofensiva de 43, a conquista de várias capitais que depois cairiam sobre a cortina de ferro, a defesa de Moscou, que ele teve uma atuação importantíssima, mas foi um general também que cometeu muitos erros. Ele era um cara muito impiedoso, né, o Zhukov, e temido por todos, inclusive pelo Stalin. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que o Stalin correu para fazer depois do desfile em Moscou no Cavalo Branco, né, a famosa desfile. Tem um vídeo no YouTube bacana sobre isso. Ele colocou o Zhukov no ostracismo. O Estado Soviético abafou o Zhukov. Mas foi um grande general, sem dúvida. A Rússia, em vários momentos, ela esteve por um fio, e um dos que se sobressaíram aí foi o marechal de campo Zhukov. Outro foi o Khrushchev, que defendeu Stalingrado, que virou herói de guerra, e depois virou também premier, né, primeiro-ministro soviético. Mas o Zhukov é considerado o maior general soviético da Segunda Guerra. Mas ele ganhava as batalhas que ele ganhou foi nessa questão de volume, né? Volume assustador, a Batalha do Kursk, por exemplo, e bastante informação que eles tinham, porque eles quebraram também o código alemão, antecipavam os movimentos inimigos, conseguiram muitas vitórias importantes. Porque sempre fica, né, 2 generais sempre falando, Patton e Rommel, né, que ficam todo mundo falando. Você, na tua concepção como historiador,
quem você elencaria assim, um general entre aliados que você acha que tem de suma importância? Eu acho que o General Bradley, ele foi... Omar Bradley. Isso, Omar Bradley. Ele foi fundamental porque ele ficava entre o Montgomery e o Patton. Eram dois egos muito inflados, né? E ele, com a sua descrição e com a sua sensatez, ele conseguiu lidar bem com isso. Tanto é que ele foi promovido e ele acabou general de 4 estrelas acima do Patton. Patton passou a ser subordinado. Patton começou a Segunda Guerra subordinado ao Bradley e terminou o contrário, o Bradley sendo superior do Patton. O Patton era impetuoso, né? Falastrão, e tinha várias... Sangue e tripas. O velho sangue e tripas. No nosso roteiro que a gente faz todos os anos da Normandia, Luiz, você vai fazer conosco em breve, vou te levar até o cemitério militar americano em Luxemburgo, onde estão os soldados do Terceiro Exército que morreram na Europa, inclusive o General Patton está enterrado lá. É um dos locais que a gente passa no cemitério histórico. Morte besta, né, do general, né? Uma morte muito esquisita, né? Ele sofreu um acidente de carro depois que a guerra já tinha terminado, né? Ele estava dirigindo, ele estava no banco de trás do carro, o motorista freio, o caminhão atravessou na frente, numa cidadezinha lá em Luxemburgo, e o motorista freou, o carro andou de lado, bateu no caminhão, nem se machucou, só o Patton que quebrou o pescoço lá atrás e morreu. Ali, nossa. Foi trágico. Mas ele, até no fim da guerra, ele era polêmico, né? Porque ele falou, né? Já que a gente está com o exército aqui, nós vamos ter que brigar com os russos, já vamos brigar agora, né? Ele queria atacar. Ele queria invadir a Rússia. Todo mundo cansado de guerra e ele queria continuar, queria chatear. E aquele mito, você falando da morte dele, e aquele mito do Hitler, veio ou não veio para a Argentina, para a América do Sul? É só uma conversa folclórica? Teorias da conspiração que não faltam, né? Principalmente com esse tempo. Porque o corpo do Hitler foi cremado, então não foi encontrado. Não é igual do Mussolini, por exemplo, que ficou pendurado de ponta cabeça em Milão, né, uma vilazinha lá, depois que os partisãos mataram ele. Então todo mundo viu, fotografou, né, o Mussolini morto. Agora o Hitler não houve isso, não houve a foto, o corpo não foi mostrado. Porque quem encontrou os restos que havia sido queimado foram os soviéticos, né? E aí isso foi envolto em mistério total. Mas dizem que ele foi, por exemplo, para Mato Grosso, se encontrarem ele por aí. Existe um livro que o Hitler teria vivido, em foto de um senhor lá com a família, no Mato Grosso. Outros, o pessoal que mora em Córdoba, na Argentina, tem alguns amigos lá, eles juram que tem uma casa na colina que era a casa do Hitler, que ele veio de submarino e tal, depois partiu. Realmente, vários nazistas... E tinha uma semelhança muito grande, né? Ele sem o bigode, um pouco mais gordo e tal. Vários nazistas vieram para a América do Sul. Inclusive, eu estou com uma história que eu vou publicar em breve no meu canal, de um alto figurão, mais alto do top, que veio para o Brasil, frequentava o Jockey Club no Rio de Janeiro, comprou uma fazenda no Mato Grosso. Olha! Rio Bonito, tem aí? Rio Bonito? Rio Brilhante? Não. Rio Bonito tem. Rio Bonito ou Bonito? Tem Rio Bonito. Lá em cima, então. Comprou uma fazenda, abriu uma empresa em Varginha, aqui pertinho. E o cara era um figurão, com dinheiro tomado dos judeus, dinheiro nazista, super sujo. Daqui uns dias vocês vão ver no canal essa história. Chegou aqui, lavou ele, ficou limpinho. E lavou bem lavado. Então, aliás, só descobriram o cara porque a filha dele, hoje, que mora na Argentina, publicou umas fotos numa imobiliária vendendo uma das propriedades. E aí tinha um quadro que um jornalista lá na Holanda viu a foto da imobiliária, reconheceu o quadro como sendo um quadro de um colecionador judeu antes da Segunda Guerra Mundial. Nossa. E que foi sequestrado pelos nazistas. Que reviravolta, hein? Um quadro, hein?
Em breve, daqui umas 2 semanas está no ar essa história aí. Olha que bacana. E esses tours que você faz, é todo ano, 2, 3 vezes ao ano? É bom contar, né, Luiz, para o pessoal ficar... Lógico. Ficar atento, né? Ficar atento para poder ir, mais ou menos o custo dessa viagem. E aí, tá na descrição do podcast, Freitas, o Instagram dele, né? Depois o pessoal vai entrar, tem contato, bem bacana. Mas é bacana você contar. Sim, como eu contei no início, né, eu comecei a trabalhar com turismo, turismo normal, e devido ao meu interesse, eu falei, vou fazer um grupo só para visitar a Normandia, as praias do dia D, Bastogne, na Bélgica e tal. Fazer um grupo. No que eu publiquei no Facebook, eu tinha o meu Facebook pessoal e não tinha nem o canal no YouTube. Na hora apareceram lá 20 pessoas, vamos fazer o roteiro. Nem me conheciam, compraram o pacote e tal. Aí fiz o primeiro. Aí, enquanto eu estava lá, eu fui criando os vídeos, criei o canal. Logo que eu voltei, já tinha uma segunda turma, e aí eu comecei a pesquisar outros roteiros. Hoje eu faço 7 roteiros por ano. Alemanha, leste europeu, Itália, Inglaterra, Holanda, Normandia. Então eu viajo sempre atrás de locais onde aconteceram fatos da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, guerras napoleônicas. Então eu faço um tour muito histórico, focado em história, não é uma viagem para você ficar 2 horas no bar tomando chopp ou vinho, não é a viagem para fazer compra em outlet, nada disso, é foco na história. Então a gente anda, cada grupo meu são 12 noites por grupo, por roteiro, né? Eu costumo dizer que eu sempre faço 12 noites, né? Dá 12 dias, né, de viagem, que o brasileiro depois do 10º dia ele dá defeito lá fora. Mariano, uma curiosidade minha, desses lugares todos da Europa que você já andou, já esteve, né, com esses teus grupos, qual o lugar que te impactou mais? Todo mundo faz essa pergunta e eu não tenho um lugar específico. Alguns marcam de uma maneira, outros marcam de outra. Por exemplo, estar na praia de Omaha no dia 6 de junho, e graças a Deus todos os anos eu estou lá em Omaha, na praia do dia D. Quem assistiu o Resgate do Soldado Ryan lembra daquela cena inicial na praia, é aquela praia. Então ali é um local icônico, então as pessoas se emocionam, porque é aquele perfil, né? A vida inteira lendo livros, assistindo filmes, procurando saber sobre, e de repente você está naquele local, e isso arrepia. Então esse é um local. Outro que impacta demais, mas aí por um outro motivo, é Auschwitz-Birkenau. Eu ia te perguntar justamente isso, eu achei que você ia me falar Auschwitz. É marcante, né, estar ali. Outro local, a Toca do Lobo, lá na Prússia Oriental, na Polônia, quase fronteira com a Bielorrússia, né, lá em cima. Fronteira com a Lituânia, não me lembro, mas é lá em cima. Então, ali tem a estrutura de poder nazista ainda em ruínas, sim, mas ainda visitável, onde Stauffenberg botou a bomba no pé do Hitler, não é? E falhou o atentado. Hitler passou ali 820 dias durante a Segunda Guerra Mundial. Ou, por exemplo, quando você vai na Itália e chega no Monte Cassino, onde tem a abadia do Monte Cassino, a Batalha das 12 Nações, um local histórico, e uma batalha marcante. Também na Itália, o local onde o Brasil lutou, você chega em Montese e vê aquele carinho com que os italianos da região tratam os brasileiros, porque os brasileiros levaram esperança e levaram comida para a população de Montese. O brasileiro dividia com as pessoas o que tinha para comer. E então são locais assim. Agora, tem locais únicos, por exemplo, na cidade de Mons, na Bélgica. Ninguém nunca foi em Mons, eu fui. E levo o meu pessoal lá. O que tem em Mons? Tem um pequeno cemitério da batalha. Mons teve 2 batalhas. Uma batalha no final de agosto de 1914, a primeira batalha da Primeira Guerra. E em 1918, no dia que a guerra acabou, também estava tendo outra batalha no mesmo local. Ou seja, 4 anos se passaram, 4 anos e meio,
e a frente ficou estacionada ali naquela região da Bélgica. E em Mons, você tem um cemitério onde está enterrado o primeiro britânico que morreu, um menino chamado John Parr, de 14 anos de idade. Ele era mensageiro, ele ia de bicicleta levando mensagem do comandante para o comandante. E ele foi alvejado por um franco-atirador e morreu. O primeiro que morreu tinha 14 anos. E aí tem o último britânico que morreu na Primeira Guerra Mundial em 1918. E aí ele tinha 40 anos de idade. Então você tem no mesmo cemitério uma lápide de frente para outra, o primeiro britânico que morreu e o último que morreu. E o primeiro 14 anos, o último 40 anos. Ou seja, ali está comprovado, uma geração inteira foi jogada na guerra. Sim. E por isso que os britânicos, em 1938, saudaram o Chamberlain quando ele evitou a guerra. E aí entrou para a história como foi ludibriado pelo Adolf Hitler. E entra o Churchill na história. E o Churchill na história, eu já vou falar disso, só para encerrar o segundo. É interessante, desculpa eu te interromper, mas só para falar um pouco, interessante, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial e não consegue ser reeleito, né? Muito, muito interessante como é que é a história, né? Democracia é isso. Não, eu digo assim, né? Porque tanto poder, tanto prestígio tem e não consegue se reeleger, né? Isso é uma coisa interessante. Mas é a alternância do poder, que é um princípio democrático. Sim, sem dúvida. Os trabalhistas e os conservadores, né, sempre se degladiam, e aí o nome é o que menos importa, é a alternância do poder. Mas aí, esse cemitério é um lugar singelo que me marca muito, como tem muitos outros que você vai descobrindo. Em Roterdã, por exemplo, na Holanda, você vai caminhando e vai vendo as marcas no chão do bombardeio que os alemães já fizeram na cidade em 1940, a primeira grande cidade a ser bombardeada de maneira assim, total. E aí você encontra lá o balanço, né, onde as crianças morreram, uma bomba caiu e matou a freira e 18 crianças que estavam no pátio da escola. São pequenas histórias que você vai descobrindo, né? Mas falando do Churchill, em 1940, Churchill chegou ao poder como primeiro-ministro eleito, né, num momento de crise da Inglaterra. E durante 5 dias, em maio de 1940, quase que os políticos britânicos convencem o rei a fazer as pazes com a Alemanha. E aí entra o e se? E se o Churchill não tivesse convencido o rei e a Inglaterra aceitasse fazer as pazes com a Alemanha e criar uma frente anticomunismo? Quer dizer, o mundo iria para um outro caminho. E aí ficou muito perto, porque havia dentro do parlamento britânico Lord Halifax, o próprio Chamberlain e outros políticos, inclusive o irmão do rei, que eram simpáticos a uma paz com os alemães para dedicar a combater o comunismo. Ficava muito, muito perto ainda a Primeira Guerra Mundial, né? Sim, eles não queriam esse choque de outra vez, né? Isso tinha um efeito muito grande. E se você ler esse livro aqui, mais um livro que eu estou sugerindo, 5 Dias em Londres, do John Lucas. Esse livro, o John Lucas mergulha exatamente em como houve essa pressão, essa negociação, e quase que o rei foi convencido. E aí o mundo teria tomado outro caminho, sem precisar a Alemanha invadir a Inglaterra, etc. Mariano... Dentro dos Estados Unidos havia também pessoas de influência, como o Henry Ford, o Charles Lindbergh, grande herói que atravessou o Atlântico. O primeiro homem a fazer a travessia. Eles eram simpatizantes da Alemanha e não queriam, eles eram anticomunistas profundos. Então eles torciam e não queriam que os Estados Unidos se envolvessem numa guerra na Europa contra a Alemanha. Mariano, eu queria ficar umas 5 horas conversando com você, né? É um assunto que a gente adora, que é apaixonante. Não acaba mais, né? Não acaba mais. Mas, infelizmente, o podcast está acabando.
o tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades. Nós vamos nos conhecer, né, presencialmente, se Deus quiser. Mas eu preciso te perguntar um detalhe. Detalhe não, eu quero saber em relação à Alemanha. Quando a gente visita a Alemanha, eles ainda, o povo alemão, ainda quer colocar esse assunto embaixo do tapete? É uma boa pergunta. Eu acho que quem coloca o assunto embaixo do tapete são os italianos. Chegou gente que é cachorro latindo. Quieta. Os italianos escondem a Segunda Guerra Mundial. Você não consegue ter acesso a informações, a eventos, é muito difícil. Um ou outro italiano se dedica a isso. Agora, a Alemanha não, ela não esconde, ela não varre para baixo do tapete. Por exemplo, eu visito Peenemünde, onde o Von Braun desenvolveu a bomba V1, V2, está lá para ser visitado. Eu visito o submarino tipo 21 em Bremerhaven, o Memorial Naval Alemão, eu visito as represas do Vale do Ruhr que foram bombardeadas, enfim, o Nuremberg, o local onde Hitler ficava no pódio, tinha os desfiles, está lá, está sendo até reformado agora. Então a Alemanha não varreu, ela não esconde, mas ela não faz propaganda, não é? As coisas estão lá, você quer ir ver, pode ir ver. Mas eu percebi dessa última vez que eu fui à Alemanha, e eu vou todos os anos, 2 vezes com os meus grupos, certo? Parece que, é aquilo que eu falei também no começo, há hoje um movimento rearmamentista na Europa, e isso está contagiando os alemães. Quando os alemães vestem a bota e começam a marchar, meu amigo, é sempre preocupante. Eu estive, dentro do meu roteiro do leste europeu, sempre estou, de 14 de agosto, eu estou em Varsóvia. E ali é o Dia Nacional da Polônia. O desfile militar polonês é algo impressionante. De todos que eu já vi, é o maior de todos. O volume de armamentos que você vê desfilando e a população empolgada, então você percebe que hoje na Europa existe um ar, assim, um clima de não mais esquecer a guerra, a guerra não é assunto que interessa. Eles nunca varreram o alemão para baixo do tapete, mas parece que o engajamento em questões militares está sendo maior atualmente na Alemanha. Até uma questão de sobrevivência, né? Se houver um conflito. É verdade. Freitas, as tuas despedidas, né, pro Mariano e nossos agradecimentos, né? E queremos ano que vem trazer ele de novo, né? Que esse assunto é empolgante muito demais. bacana. Quem sabe, hein, a gente grava com o Mariano Ele lá, né? Lá na juntos, Alemanha. Estando juntos lá. Isso, ótimo. Lá na Normandia, Sim, por sim. exemplo. Vai ser ótimo. Seria ótimo. Eu ia convidar vocês para vir aqui para Minas, né? Aqui a minha cidade, São Sebastião do Paraíso, o Freitas já conhece. Aqui a gente tem a Manteiga Aviação, aquela da latinha laranja, não sei Sim. Sim, famosíssimo. Temos o melhor café do mundo aqui nos nossos cafezinho lá é bom, hein? 960 metros de altitude, com um clima perfeito. Um dos melhores cafés tá aí, né, na verdade. Sim. É que eles levaram mais a sério, né? Que o pessoal lá na Zona da Mata estão meio que relaxando com o café lá, não tá... Café nunca é fácil mexer. Não, é muito difícil, muito difícil. E temos aqui também o melhor pão de queijo do universo, viu? O ET veio provar aqui, né? É verdade. Mas, Mariano, muito obrigado pelo carinho, por ter dizimado parte do seu dia para estar aqui com a gente. Foi uma honra tê-los conosco aqui na família do Store Podcast. Você veio aqui somar, dar sua contribuição, e professor é professor, está sempre ensinando, sempre trazendo, né, atualizando aquilo que já foi. E isso é muito bacana, foi enriquecedor saber um pouquinho da história, que Deus possa estar abençoando você, seus projetos de vida, e é isso aí, a gente espera contar com você nas próximas aí, para estar contando coisas mais atuais, históricas mais atuais para a gente aqui, tá bom? Olha, eu que agradeço, desculpa, né, eu como professor sempre fala muito. Não, normal. E sempre é um prazer falar de assuntos, né, de histórias e viagens históricas, né? É um maior prazer. E quem sabe ele não faz sim um vídeo lá isso aí. podcast lá na Normandia. Exatamente. Seria bem legal.
Seria ótimo. Um abraço, uma honra ter você com a gente aqui no podcast. Abração grande. Obrigado. Abraço. Tchau. Gente, falamos aqui com, olha, Mariano, sensacional, né? Falar de quem já foi lá, né? Ele é uma testemunha ocular dos feitos, né? Dos efeitos de uma guerra. Exato. Foi muito bacana a gente ter ele conosco aqui. Gente, e não se esqueça não, se inscreva no nosso canal, segue ele. Você que tem vontade de conhecer um pouquinho e ver de perto como de fato foi, ele faz excursão, vale a pena você tá indo lá. Quem sabe você só pensa em praia, né? Muitas vezes é bom você se enriquecer também. Muitas vezes vai gastar a mesma grana que você gasta aqui no Brasil, cruzando o oceano e se enriquecendo. E é tão bacana ir em outro país, você já foi várias vezes, você volta o ser humano diferente, né? O nível de consciência ele se expande, né? Você para de criticar muita coisa, você começa a valorizar outras coisas, porque você fala, opa, achei que era assim, mas aquilo que era tão insignificante para mim vale tanto para o outro, né? E eu acho que todo brasileiro tinha que conhecer pelo menos uns 3, 4 países. Eu acho que ele se tornaria um brasileiro um pouco melhor. Sem dúvida, né? Esse enriquecimento, né? Você vê a cultura dos outros povos e você vê a história ali, sim, né? Com teus olhos, né? Se tocar naquilo realmente, sim, né? Isso é fascinante, né? E a forma como a gente vive hoje e pensa hoje é retrato da nossa história. Sem porque dúvida. De forma cognitiva a gente vai aprendendo a analisar e a ver as coisas baseado naquilo que eles fizeram, né? E é difícil quebrar certos paradigmas, né? A não ser se a gente é um Kant da vida, né? Um Nietzsche da vida para poder quebrar essas formas de pensamento. Você tem o privilégio, né, de ter uma pessoa com essa bagagem que é o Mariano, de levar o grupo, de falar dos fatos ali, né, ao vivo, né? Sim. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Gente, então é isso aí. Store Podcast. A próxima história pode ser a sua. Se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau.